efetivamente, quem está em débito com o Estado acaba recebendo que tipo de punição? Porque o tribunal vai, analisa as contas, neste caso não aprova, e aí? Para onde é que isso corre, conselheiro? Perfeitamente. Tem várias punições, ou várias formas. A pessoa primeiro apresenta a prestação de contas, foi julgada, vamos dizer, irregular. Certo. O cidadão está em débito com o Estado. Ele tem que apresentar as defesas, nós respeitamos os princípios constitucionais, do amplo direito de defesa, do contraditório. Vai até o último julgamento, não conseguiu resolver o problema, ele então está incluído nesta relação em que vai para, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral. Ok. E os tribunais do Brasil todo não estão mais admitindo candidaturas de gestores que estão devendo ao contribuinte. Então, o cidadão já não é mais candidato. Então, basicamente, essa é a primeira punição. Só uma delas. Né? Outras, por exemplo, ele já, por exemplo, se envolver algum tipo de empresa, não pode participar de concurso público, não pode participar de licitações, Entendi. Tem que devolver o dinheiro para o Estado. Nós temos várias formas de cobrar, colocar na dívida ativa. Quando a pessoa está nessa situação, ele já se compromete com outras situações. Então, na verdade, o tribunal ele julga a aplicação desses recursos e dá, a partir daí se desencadeia um processo em que a pessoa vai ter que se justificar e se explicar em diversas oportunidades. Processo judicial. É. Que aí Aí prossegue, exatamente. Aí o né? Estado vai requerer o recurso, porque tem dois tipos de recurso. Um é o recurso que ele tem que devolver, claro, que o Estado deu para ele, e o outro é a multa que o tribunal aplicou, ele tem que pagar para o tribunal a multa, certo, e os recursos ele devolve para o Estado, porque esse recurso pode até ser aplicado novamente no mesmo município. Entendi. Só que é assim, aí prossegue desta forma. Prossegue dessa forma. Exato. Ô Cipriano, uma coisa que a gente vai entrar um pouco nessa área política, mas eu acho que é fundamental a gente falar isso, que é o seguinte: o tribunal recentemente circulou na imprensa uma informação de que os conselheiros do tribunal estavam recebendo vencimentos acima do permitido pela Constituição. Eu publiquei, inclusive, na minha coluna no Jornal Diário do Pará, que imediatamente, eu achei isso muito louvável e fiz questão de dizer isso lá, imediatamente vocês suspenderam, não o salário, né? Mas vocês encaminharam imediatamente a informação que era necessária para o Ministério Público para que isso pudesse ter um resultado final, né? Mas eu queria te dar a palavra para que você pudesse explicar, porque isso circulou na imprensa. Exato, quem é mais ligado sabe dessa informação, ou pelo menos sabe a informação que chegou a ele, né? Exato, não tem o retorno. Não tem, exatamente. Efetivamente que foi feita uma denúncia com relação a essa situação, que os conselheiros estariam recebendo acima do teto constitucional, como você disse, o que efetivamente não é verdade. Há uma interpretação diferente. Apresentaram um contra-cheque fraudado, rasurado, ou seja, que não diz efetivamente a verdade, mas se criou uma situação, uma ação na Justiça e o Tribunal está esclarecendo todo e qualquer tipo de dúvida, não só com relação a esta situação, que eu agradeço a você pela pergunta, como a outras que tiverem qualquer. Com relação a esta, os conselheiros, o presidente, eu, o conselheiro Nelson, o conselheiro Ivan, o conselheiro Luiz Cunha, em reunião, o conselheiro Luiz estava de férias, decidimos então fazer o seguinte: qual é a discussão? Que há uma discussão que nós estamos ganhando um pouco a mais que o que foi publicado, absolutamente não é verdade. Reduzimos o salário dos conselheiros, imediatamente, a primeira folha de fevereiro já foi reduzido o salário de todos os conselheiros, todos, inclusive dos aposentados, todos os conselheiros, até se discutir essa questão se é, se não é, se tem direito, se não tem. Entendi. Mas nós já tomamos a iniciativa, até para demonstrar uma boa-fé, uma atitude dos conselheiros de que não há nenhum tipo de interesse nosso ganhar mais do que nós temos direito. Aliás, ao contrário, os conselheiros sempre, como eu digo, não queremos um centavo a mais do que é nosso direito receber. É nossa obrigação, nós estamos cumprindo a Constituição, sim, mas mesmo assim nós não temos porquê, não há motivo para isso. Então fizemos o que determina a legislação na interpretação de outras pessoas, mas vamos atender imediatamente, já num gesto, como eu disse, de boa-fé. Então vocês vão aguardar que, na verdade, seja definido... Vamos definir essa questão judicial, e aí já está sendo discutido no Conselho Nacional de Justiça o que se enquadra no teto, o que não se enquadra, é uma questão que está sob júdice. Aí depois que a situação ficar bem clara, definido, não há mais o que se discutir nesse aspecto,
Aí vamos ver, temos um direito a mais ou não temos, mas, ou seja, o que mostra a nossa boa-fé, o nosso passo, o nosso gesto, mostrando que não existe nenhum tipo de má-fé nessa condução do processo. Só para concluir, quando o conselheiro recebe um salário, ele não vai para a Constituição, para a calculadora, para saber se... Quer dizer, é uma situação seguinte, você está... Olha que pode ter uns que são assim, de repente vão até o que eu quero te dizer é o seguinte, se estão dizendo para você que este é o certo receber, você vai receber. Claro. Agora, se há um questionamento, o conselheiro recebeu indevidamente, absolutamente não. Se existe alguma coisa a ser corrigida, nós estamos corrigindo e já mostrando antes de... Poderíamos recorrer da decisão, discutir, levar até o Supremo Tribunal, discutir. Não fizemos isso. Não fizemos, nós estamos na Justiça discutindo, mas já fizemos, antecipamos a decisão. Sim, claro. Agora, vamos continuar. Vocês, na verdade, colocaram o valor naquilo que estava sendo interpretado, isso, mesmo talvez não concordando com aquilo, mas enfim. Sim, exato. Exatamente. É um gesto, mostrando o gesto do tribunal, de humildade, dando um passo à frente, mostrando que nós não temos interesse nenhum, absolutamente nenhum conselheiro, de fazer qualquer tipo de situação como essa. Vamos falar a respeito de uma notícia que também circulou agora na imprensa, que foi esse estudo que o tribunal fez a respeito das perdas de recursos que o Estado do Pará teve por conta da Lei Candir. Explica um pouquinho para a gente como foi feito o estudo e qual foi o resultado que vocês tiraram, quais foram as informações mais relevantes. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. O Tribunal de Contas, preocupado não só com a nossa obrigação constitucional, mas de avançar também na parte do Estado, investimento, no Estado que a população precisa também. Eu solicitei aos técnicos do tribunal, ao doutor Álvaro e ao doutor Valino, que são técnicos aqui do tribunal, que realizassem com a sua equipe um estudo técnico sobre as perdas, os impactos da Lei Candir no Estado do Pará. E nesses últimos 14 anos, desde quando ela começou, que ela entrou em vigor até o exercício de 2010, dezembro de 2010, nós constatamos no Tribunal de Contas que o Estado do Pará deixou de receber 21 bilhões e meio de reais. Quantos anos isso? 14 anos, aproximadamente. Então, cada ano, cada mês, na verdade... Seríamos um outro Estado, né? Exatamente. Basicamente. Eu, conversando com o governador, Marcelo, você teve a oportunidade de entrevistá-lo, e me disse que representava 2 orçamentos do Estado. Que coisa. Este recurso. Nós entregamos esses estudos para o governador. Nós temos possibilidade de conversar com a Presidente da República, o governo do Estado, com os ministros, o ministro da Fazenda, e mostrar para ele que esta lei trouxe de prejuízo para o Estado do Pará e que eles façam a compensação efetivamente desses recursos. Se o Estado conseguir receber metade desses recursos, são 10 bilhões de reais, que poderá ser feito quantas casas, o investimento na segurança, na educação, enfim. Então, esse estudo, o tribunal mostrando para a sociedade que está preocupado também... Quanto tempo vocês levaram para fazer esse estudo? Isso foi levantar essa... pouco mais de 30 dias. Porque, na verdade, sempre se falou muito, o Estado perde muito, mas não se tinha o real valor de quanto é que nós estávamos perdendo. São 21 bilhões de reais, Marcelo. Impressionante o que isso representa para o nosso Estado. O governador do Estado, por diversas vezes, inclusive no governo anterior, que ele foi governador, brigou muito com o governo federal, pedindo uma compensação dessas perdas. E quando nós entregamos o estudo para o governador, que recebeu muito bem, ficou satisfeito de ver, porque o tribunal não é algo vinculado ao governo do Estado. Certo. Então é um estudo totalmente isento de qualquer tipo de envolvimento político, é um estudo técnico do tribunal. E o doutor Valino do tribunal fez com muita concentração com sua equipe e apresentou dados contundentes que podem ser discutidos em qualquer lugar do Brasil com o presidente da República e o Ministério da Fazenda. O deputado federal Puti esteve aqui porque nós enviamos esse estudo para o governador, para os deputados federais, senadores e os deputados estaduais. Ele veio aqui como presidente da comissão agora, da Câmara dos Deputados, já pediu o estudo, entregamos para ele, vamos debater na reforma tributária. Ele quer a participação do Tribunal de Contas nessa discussão com seus técnicos para a gente conversar sobre isso. É um levantamento importante para a gente refletir o que o Estado está perdendo com essa Lei Candir. Olha, Cipriano, obrigado por essa entrevista, obrigado por terem recebido a gente aqui no Tribunal de Contas do Estado. De qualquer maneira, o site está aqui. Nós estamos numa série de entrevistas que a gente sempre faz no começo do ano, e é natural, já virou rotina no programa, onde a gente passa para a população as informações e a visão das pessoas que estão
que estão recentes nos cargos, né, os novos comandantes. Eu acho que isso é fundamental para que a população do Estado conheça, poucas pessoas saiba das atividades que elas devem desenvolver. E eu tenho só que te agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, e obrigado pela oportunidade que você dá para a gente. O tribunal está tentando fazer o máximo para acertar, dar o melhor de si, é a nossa obrigação constitucional, e os conselheiros estão imbuídos, né, juntos nessa caminhada. E se tiver, obviamente, alguma questão a ser esclarecida, não só no tribunal, em qualquer outra situação, o tribunal está pronto para conversar, para dialogar e abrir. Não existe mais aquele encastelamento, o tribunal está aberto para conversar com a sociedade, com a imprensa, que a imprensa tem uma força extraordinária e pode nos ajudar a fazer um trabalho melhor, um tribunal melhor. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre abertos a conversar com você. Bom, é isso então. Muito obrigado pela tua atenção, nós voltamos sempre aqui nos mesmos horários. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Mais Cola. Você vai reconhecer esse sabor. Experimente agora. Examas. Você se vê no futuro.